Oi gente, nesse vídeo vocês vão acompanhar um dia chuvoso aqui nas minhas suculentas. Mas antes de mostrar o dia chuvoso, eu tenho que mostrar pra vocês os vasinhos que eu comprei. Já faz um tempinho que eu comprei, mas ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar aqui pra vocês. E eu dei um jeito de encaixar aqui nesse vídeo, pra vocês verem melhor os vasinhos e algumas suculentas que eu comprei também. Começando por essa daqui que eu comprei sem identificação, mas acredito que seja a Urla Pink. Eu comprei essa daqui em vasinho número 11, e se eu não me engano o lugar que eu comprei compra da Swalmen, então tenho quase certeza que seja a Urla Pink, que acho que é uma variação da paraguaiense. Não sei se ela e a Vitor Kane são a mesma coisa ou se não são, mas eu achei muito bonita e achei que valeu super a pena também, paguei só R$ 4,50 nesse vasinho. E outra suculenta que eu também comprei nesse dia, mas essa daqui vocês já viram, porque ela apareceu no vídeo que eu montei um arranjo no vasinho de coco. Foi esse vasinho aqui número 6, com duas mudinhas de Echeveria Pink Chips. Como vocês podem ver, eu compro sem identificação, vem só como suculenta pote 6 ou suculenta especial, mas eu tava na dúvida se era ou não Echeveria Pink Chips, porque foi muito baratinha. Até muito obrigado pra pessoa que me ajudou a identificar lá no Instagram. Sei que às vezes ela vê meus vídeos por aqui, mas é Echeveria Pink Chips mesmo. E foi muito baratinho, como eu sempre pago nesses vasinhos número 6, eu paguei R$ 1,95. E eu não pude não trazer, porque fica aqui o spoiler, que eu comprei uma Pink Chips pela internet e eu paguei muito mais caro que isso. É lógico que é uma suculenta vasinho número 9, número 11, mas nem se compara o valor que ela foi. E agora, por último, então, mais uma suculenta aí no vasinho número 11. Outra suculenta que vocês também já viram, já saiu aqui em um vídeo aqui no canal, já até replantei ela, já não tá mais nesse vaso, nesse substrato aí do produtor. E é a Echeveria Linda Jean. Como eu já falei aqui no canal, eu não costumo comprar muitas suculentas em vasinhos assim número 11. Geralmente compro em vasinhos menores, vasinho número 6, número 9, que sai bem mais barato. Ou então essa daqui, que é uma suculenta mais rara, digamos assim. Não é sempre que tem lá no Garden. Então essa lindadinha aqui, ela foi um pouquinho mais carinha, ela foi R$19,90. Mas ainda achei que compensa. E eu achei o tamanho dela assim perfeito. Tá bem maior que um vasinho aí número 11. Então essas aqui foram as 3 suculentas que eu comprei lá no Garden por último. Então vamos lá para os vasinhos então. Eu tinha ido comprar só vasinhos, mas não resisti de comprar essas suculentas. Mas então eu comprei alguns vasinhos diferentes. Já falei aqui no canal que eu tô aí no processo de plantar algumas suculentas em vasinhos de barro. Eu tenho vaso, na verdade, de todos os tipos, de vários tamanhos e formatos e materiais. Geralmente eu compro bastante vaso de plástico, mas agora eu tô começando a comprar vasinho de barro também, porque é um vaso que ele super ajuda quando a suculenta fica aí no tempo, principalmente para plantar as suculentas que são mais chatinhos aí com água. E aí eu comprei alguns vasinhos em formatos e tamanhos diferentes um do outro. E aí eu resolvi mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Quase que eu não mostro pra vocês, né, esses vasinhos que eu comprei. Mas bora lá então mostrar um pouquinho dos modelos dos vasos. Tiveram alguns modelos que eu peguei mais quantidade, tiveram outros que eu peguei menos, como por exemplo esse vaso aqui que eu peguei só um, foi R$ 4,50. E ao meu ver ele é um vaso mais rústico, não tem um acabamento tão perfeito, tão lisinho. E bem parecido com o vaso colonial aí que eu mostrei pra vocês, tem esse vaso aqui comum que foi o que eu mais comprei, que é literalmente aí um vaso comum, um vasinho de barro aí normal. E aí de vaso comum eu comprei dois, de dois tamanhos diferentes, tem esse N1 e o N2, que é um pouquinho maior e um pouquinho mais caro também. Plantar alguma suculenta que já ficasse grande demais para esses outros vasinhos, mas desse vaso maior eu comprei só dois, porque esse tem uma desvantagem que eu acho do vaso de barro, é que quanto maior ele fica, mais pesado fica. Então até por isso que eu nem compro muitas bacias aí de barro, porque fica absurdamente pesado. Vocês sabem que eu adoro estar mudando os vasos de lugar, às vezes eu quero colocar uma suculenta para tomar mais sol e depois voltar ela pro lugar. Ou então até mesmo para limpar tudo, fazer uma faxininha por aqui. E aí para tirar esses vasos todos de barro do lugar e voltar, fica pesado. E por último, mas não menos importante, esse modelinho aqui de vaso. Acho que sem dúvidas foi um dos meus modelos favoritos, até me arrependi de não ter comprado mais desse modelo aqui. E não ter comprado tantos aí do vaso comum, porque eu acho que esse aqui é muito mais útil, principalmente aí para as Echeverias, porque é um modelo de vaso que ele é um pouquinho mais baixinho, ele não é tão comprido, ele tem o diâmetro maior, então eu acho que ele foi o mais caro de todos, mas eu achei muito bonitinho. É lógico que lá no Garden tem uma variedade muito maior,
tanto de preço quanto de tamanho. Eu escolhi vasinhos menores. Como eu já falei pra vocês, eu não acho os vasinhos lá de barro tão baratos. É claro que tem outros lugares que são bem mais caros aqui na minha cidade, mas no geral o vaso de barro em si não é um vaso tão barato assim, então não tem como comprar uma quantidade muito grande de vaso de barro de uma vez. E para conservar mais ainda esses vasos, uma coisa que eu decidi fazer dessa vez é passar um verniz neles, pelo menos por fora. Eu tenho esse verniz aqui em casa que eu tava passando nas latinhas, que eu inclusive tô devendo para vocês também o vídeo das latinhas de suculentas, mas é que tá muito corrido agora esse mês de dezembro, então eu resolvi passar aí uma camadinha de verniz, mais para proteger mesmo, para preservar aí o vaso. Eu acho que o verniz vai dar uma ajudada. Não sei se conta como impermeabilização, porque ele vai continuar absorvendo aí o excesso de umidade. E como eu falei pra vocês, eu tava usando o verniz, eu comprei esse verniz na verdade pra pintar as latinhas. Eu adoro artes manuais, adoro pintura principalmente. Sou apaixonada por pintura de aquarela. Tô até sem tempo pra desenhar, faz tempo que eu não desenho. Inclusive você pintar vaso de barro assim fica muito, muito bonito. Eu só não faço pintura assim em vaso de barro porque eu sou muito indecisa, eu não consigo escolher um estilo só de vaso, então se eu fosse pintar ia ser um vaso de cada jeito, um vaso de cada modelo. Eu não consigo me decidir, mas é muito, muito legal você pintar assim uma coisa e depois você vê que foi você mesmo que fez. Eu gostei muito de como as latinhas ficaram, eu gostei bastante de como as latas ficaram. Elas já estão prontas aí há bastante tempo, só esperando para plantar as suculentas. Elas já estão prontas aí há bastante tempo, só esperando eu plantar as suculentas nelas. Mas também fiquei muito indecisa aí na hora de escolher como que eu ia fazer as latinhas. Eu vi muita ideia legal na internet, no Instagram. Muitas ideias legais que dá para adaptar aí ao seu gosto ou para adaptar com o que você tem em casa. Acho que esse é o legal do artesanato, que você não precisa comprar aí 1 milhão de coisas para fazer uma coisa bonita, uma coisa legal, uma coisa que seja a sua cara. Como as latinhas, por exemplo, eu queria super pintar várias latinhas para plantar suculentas. E eu tenho só as cores primárias aqui de tinta. E aí eu fui misturando e misturando e cheguei em várias cores bem legais. Vocês vão ver quando sair o vídeo das latinhas, daqui para 2022 sai. E olha só, aqui dá para vocês verem a diferença de um vasinho aqui impermeabilizado e entre aspas um vasinho com verniz. E aqui já eram todos os vasinhos que eu passei o verniz. Depois que ele secou mesmo, ficou um pouquinho mais fosco, mas ainda ficou um tiquinho mais brilhante do que os vasos eram. E aqui são alguns vasos que eu decidi deixar aí sem verniz, não sei se eu vou passar aí mais na frente. E esses aqui foram os vasos que eu não passei o verniz, pelo menos por enquanto. Como eu não ia precisar deles, eu resolvi não passar. Um contra de passar verniz líquido no vaso de barro é que ele absorve bastante. Eu pintei um monte de latinha e não gastei tanto verniz quanto eu gastei nesses vasinhos de barro. Então talvez o verniz aí em spray renda mais do que o líquido nesse caso. Então acho que dos vasinhos foi isso. Eu lembro que no dia eu tava até com um pouco de receio da suculenta ficar pequena demais para esses vasos, ou do vaso ficar grande demais para a suculenta, mas acabou que no final deu tudo certo. Eu acabei até plantando elas com um espacinho aí a mais, para elas realmente se desenvolverem bem, eu não precisar ficar trocando elas de vaso, mas já saiu o vídeo plantando essas suculentas aqui nos vasinhos de barro. Se vocês quiserem ver, tem vídeo aqui no canal, então é só conferir. E em breve sai vídeo aqui no canal plantando suculentas nos outros vasinhos de barro. Vamos ver se elas vão ficar tão bonitas quanto essas daqui. Que eu inclusive quero colocar caqueira de telha ou pedriscos, mas ainda não coloquei, então por enquanto tá só no substrato assim mesmo. Mas então, missão cumprida, já mostrei pra vocês aí os vasinhos de barro. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o antes, o durante e o pós de um dia bem chuvoso aqui, de uma chuva de primavera. Que não sei na cidade de vocês, mas por aqui tem sido bem frequente esses dias assim, bem chuvosos, bem nublados.
Eu ia gravar uma semana para vocês verem o quanto tá chovendo aqui em uma semana e ao mesmo tempo tá fazendo bastante sol. E aí passa dias chovendo e volta aquele solzão de uma vez. Mas aí só em um dia já deu bastante coisa, então vamos lá acompanhar um pouquinho. Não sei se vocês gostam aí de barulhinho de chuva, que nem eu gosto. Adoro dormir ouvindo o barulhinho da chuva. Eu sempre mostro aqui mais só o vídeo, então dessa vez fiquem aí acompanhando um pouquinho da chuva por aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, então agora sim, aqui já tinha parado de chover. Eu gravei com um intervalo de meia hora ou uma hora entre uma gravação e outra, mais ou menos. Vocês puderam ver que tinha horas que a chuva ficava mais fraca, ficava mais fina. Ventou bastante, foi uma chuva com bastante vento. É tanto que geralmente aqui no pallet não molha, vocês sabem disso, as suculentas têm uma cobertinha aqui, tem uma laje em cima delas. Dessa vez, como estava ventando bastante, chegou a molhar aqui o pallet, não molhou todos os vasinhos, mas molhou bastante suculenta. Tiveram algumas que eu já deixei na chuva aqui propositalmente. Sempre quando chove tem algumas suculentas que eu coloco para tomar chuva. Nesse dia aqui eu coloquei algumas com Echeveria querência. Olha só esse vasinho aqui de Graptoveria Milky Way, cheia de aguinha de chuva aqui no miolinho. E não tem jeito, não existe rega igual
elas tomarem chuva. A água da chuva parece que faz assim milagres, parece que elas tomam realmente fermento por causa do nitrogênio que elas absorvem aí da água da chuva. Tenho até vontade de deixar minhas suculentas no tempo. Tem alguns arranjos, tem algumas suculentas, algumas plantinhas aqui que ficam, mas o tempo aqui é bem caótico para mim deixar todas as minhas suculentas nas chuvas. Tem algumas que são mais sensíveis aí à água, mas quem sabe aí com o tempo eu não consigo adaptar todas elas. E eu acho assim que com o tempo a gente começa a enxergar a água mais como um aliado do que como um inimigo. Há alguns anos, lá em 2019, eu via a água mais como um inimigo, porque toda vez eu achava que se eu regasse demais, a minha suculenta ia morrer, ia apodrecer. E aí com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim, não é a água que vai matar a sua suculenta. É claro que tudo em excesso faz mal, mas a água é bom demais para suculentas. O que seriam das suculentas sem a água? E olha só, quem tinha me pedido aí nos comentários para ver as mudinhas da Madiba, aqui tem algumas mudas, as maiores, essas aqui já tô tentando adaptar para ficar aí no tempo, para tomar mais sol, tomar mais chuva. Tem algumas no corredor, mas elas estão menorzinhas, essas aqui estão bem bonitas. E aí acho que dá pra vocês verem que molhou realmente vasos, molhou caixotes aqui que geralmente não molham numa chuva aí normal. Molhou até alguns vasinhos que não eram pra molhar. Aqui a Echeveria Javiana, que eu tinha recém decaptado, estavam aqui só apoiadas aqui no substrato sequinho para não apodrecer e acabou molhando. Mas por enquanto nenhum apodreceu. Já falei que esse é mais um teste que eu tô fazendo aí de decapitar e não tirar elas do lugar. E olha só, mais e mais suculentas aí com aguinha no miolo. Confesso pra vocês que ultimamente eu tô bem mais despreocupada de deixar água acumulada aí no miolo das suculentas. Eu tinha muito medo, muito receio de deixar a água assim parada no miolo delas, porque ia cozinhar, ia apodrecer, a suculenta ia fungar inteira. Mas foi outra coisa que eu fui desapegando com o tempo. E eu acho que uma coisa que ajuda 100% é você ter mais segurança, mais confiança de deixar a sua suculenta aí tomar chuva, regar e até escorrer água no fundo do vaso, é realmente a questão do substrato. É até meio clichê falar substrato drenável, substrato drenável, substrato drenável, porque todo mundo já fala isso, mas é uma coisa importantíssima aí no cultivo das suculentas. É uma coisa que ajuda muito. Eu errei por muito tempo, pequei muito tempo na questão aí de substrato. Demorei, mas cheguei num substrato que combina, que dá certo, que funciona aqui pra mim e pras minhas suculentas, pro meu cultivo. E assim como não existe cultivo de suculentas perfeitos, não existe substrato perfeito, existe substrato que funciona melhor para você. Às vezes o que funciona para você não funciona para mim, então isso é muito relativo. Mas além do substrato que eu já costumo preparar por aqui, em alguns vasinhos eu estou usando o substrato aí da Terral Suculentas Pro, que muita gente tem usado e tem gostado também. E como essa foi a primeira vez que alguns vasinhos aqui tomaram bastante chuva, apareceram aqui os polímeros, ou então foi a primeira vez que eu percebi eles aqui nos vasos, e eu achei bem legal, parece umas geleinhas aí, umas gosminhas. Tiveram alguns vasos aqui que apareceram bastante, eu acho que esse é o principal diferencial desse substrato. E aí vocês podem ver que mesmo chovendo bastante, mesmo passando a tarde chovendo, não molhou todos os vasos, mas eu aproveitei que era domingo, era dia de rega mesmo, e reguei todos os vasinhos que não tomaram chuva, então ficaram todas regadinhas. Mas então, vou finalizar esse vídeo por aqui, já ficou um vídeo até bem grande. Me conta aqui o que vocês acharam aí dos vasinhos de barro, se vocês comprariam, se não comprariam. Sei que tem gente que não gosta tanto de vasinho de barro. Me conta aí se na sua cidade está chovendo bastante também. Me conta aqui se você deixa suas suculentas no tempo, ou então se você coloca para tomar chuva de vez em quando, que nem eu. Vou ficando por aqui então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.